A graça e a paz do Senhor Jesus, amém, esteja sobre a minha vida, sobre a sua vida. Precisamos desse favor do Senhor, né? Da sua graça imerecida sobre as nossas vidas. Estamos finalizando o livro de Provérbios com a intenção de fazermos o nosso devocional, a nossa reflexão diária, o nosso momento a sós ou em família, ou como marido e esposa, da forma que o Senhor reservou para você. O meu devocional normalmente eu faço eu sozinha e Deus, né? E temos também alguns momentos de culto em família, que nós louvamos, nós cantamos, entoamos louvores, conversamos, falamos a respeito de questões da palavra, mas eu gosto sempre de reservar o meu momento a sós com Deus. E peço que o Senhor continue te fortalecendo e te dando graça para que você continue entendendo a importância desse momento reservado intencionalmente para que você fale com Deus, ouça o Espírito Santo ministrar a sua vida e consiga, pela graça divina, fazer essa aplicação à sua vida, para que ela seja abençoada e próspera em nome de Jesus. Então hoje eu selecionei aqui alguns versículos do capítulo 28, eu já até marquei, pintei de lápis, justamente para eu não confundir, né? Eu quero já de antemão dizer que foi muito bom, né? Tem sido muito bom essa reflexão do livro de Provérbios. Incentivo que você comente aquele versículo que falou ao seu coração para que venha também nos edificar e compartilhe esse vídeo. E, se necessário, faça novamente o devocional de Provérbios, né? Ou então adquira um devocional, mas não deixe de realizar esse momento. Eu vou começar pelo versículo 4, que diz assim: os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei se indignam com ele, né? Então, ele é meio autoexplicativo, que se eu não consigo seguir os preceitos, né? É o mesmo que eu falo, eu não reconheço a vontade de Deus, eu não reconheço as leis do Senhor, os seus mandamentos para a minha vida. Eu quero viver sobre a minha própria ótica, sobre o meu próprio preceito moral, sobre aquilo que eu acho certo e errado. O 9 diz assim: o que desvia os ouvidos de ouvirem a lei, até a sua oração será abominável. Então está dizendo que quando eu não cumpro a vontade de Deus na minha vida, eu não reconheço a vontade de Deus na minha vida, as minhas orações serão interrompidas. Porque a palavra fala a respeito do coração, que a boca fala do que o coração está cheio. E fala também que é o Senhor que esquadrinha, né? Juntas e medulas, Ele sabe o que está no nosso coração. Não há nada que possamos ocultar diante de Deus. Então, o que me adianta orar a Deus se eu não creio e eu não aceito os seus preceitos para minha vida? E aqui no 9 fala, até a sua oração será abominável. Então, essas palavras que chegarão ao trono de Deus serão abomináveis ao Senhor. Ele vai resistir a nós, né? A palavra fala que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. Essa humildade fala de reconhecer que o Senhor, que precisamos do Senhor, que dependemos do Senhor e que sem Ele nós não somos nada. Amém? O 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia, né? Então tá dizendo, eu tenho consciência que estou transgredindo, fazendo algo de errado, né? Agora você e Deus, você que sabe, né? E vai sondar o seu coração. O que eu estou fazendo de errado? Eu tenho consciência disso? Sei que eu estou fazendo algo de errado e continuo fazendo. Interessante que ontem eu ouvi uma palavra na igreja, um culto dirigido pelos jovens, né? Os jovens, eles convidaram uma pessoa para ministrar a palavra e ele deu um exemplo tão interessante
ele falou que o pai dele ministrava no México e lá os açougues têm o hábito de roubar na balança. E aí ele diz que tinha uns irmãos lá que diziam ser crentes, mas que também faziam isso, só que em menos intensidade. Eles, ao invés de roubar 250 gramas de carne na balança, eles roubavam 150 gramas porque diziam ser crentes, né? E aí Deus fez a obra e quando eles decidiram fazer a coisa certa, os clientes começaram a chegar, começaram a vir. O açougue, em comparação aos outros, a clientela aumentou. Por quê? Eles falaram, eu vou comprar no açougue do fulano porque ele não rouba na balança. E o que a gente quer aprender com isso? A gente pode, né, aprender com isso, que vale a pena fazer o que é certo e não encobrir a nossa transgressão, como diz o versículo 13, né? Eu sei que eu estou errado, mas eu continuo fazendo errado, está falando que jamais prosperará. Porém, aquele que confessa, olha, eu sei que eu estou fazendo errado e eu não quero fazer mais como esses cristãos decidiram fazer, né? Vai prosperar, alcançará a misericórdia do Senhor. Aqui está falando, né? No 13, é uma afirmação. Então vale a pena fazer o que é correto, vale a pena deixar o que é mal, porque isso agrada ao Senhor. E o contrário, não. O 14 diz assim, que feliz o homem constante no temor do Senhor, mas o que endurece o seu coração cairá no mal, né? Constante, né? O que é uma constância? É algo que eu faço sempre, é algo que eu tenho uma rotina, é algo que é uma prática. Então, assim, como que é o meu relacionamento com Deus? Como que é a minha vida com Deus? Hoje sobrou um tempinho, eu vou seguir ao Senhor. Hoje sobrou um tempinho, eu vou orar. Será que... hoje eu não tenho nada tão importante assim para fazer, então eu vou ler a Bíblia. Não é dessa forma, né? Está falando aquele que é constante, que independente das intempéries da vida, das condições, se está nublado, se está chovendo, eu pego a minha capa de chuva e vou encarar o dia lá fora, não é assim? Quando eu estou trabalhando, tenho que bater meu cartão no trabalho, se estiver chovendo, não, hoje eu não vou porque está chovendo. Não é assim, se a gente não for, nós vamos ter desconto no nosso salário, né? A gente tem que ser constante no nosso trabalho, né? E com Deus, por que tem que ser diferente? Hoje eu não estou com vontade, hoje eu não acordei com vontade de orar, de ler a Bíblia, de fazer o que é certo. A palavra está falando que é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas que o endurece o coração cairá no mal. O que é endurecer o coração? A gente já falou sobre isso. Não reconhecer, uma falta de humildade. Não precisa do Senhor, não há. Né? Aí quando vê aquele aperto, lembra rapidinho de orar e de ir atrás do socorro de Deus. Não é assim? Olha que coisa triste. Eu já dei até exemplo aqui, falando sobre provérbios, sobre isso, né? Já pensou? Você tem um pai, uma mãe e você não dá um bom dia, uma boa tarde, você tem o seu esposo, a sua esposa, você não dá, ou um amigo, um bom dia, uma boa tarde, não manda uma mensagem para saber como estão as coisas, não lembra do aniversário, mas quando a coisa aperta, você vai lá e recorre àquela pessoa, seja o seu cônjuge, seja o seu filho, seja o seu amigo. Será que você pode me emprestar R$50? Menina, será que você pode? Eu preciso tanto daquele favor seu. Isso não é legal. Você, com certeza, não sei se você já se comportou assim ou se você conhece alguém assim. Não é ruim? Poxa, aquela pessoa só lembra de mim quando precisa, né? Aí tá falando isso de endurecer o coração, né? Cairá no mal se a gente não reconhecer que a gente precisa todo momento do Senhor, que é importante estarmos juntamente com Ele todo o tempo, ouvindo a sua palavra, aplicando a sua palavra nas nossas vidas, falando do amor de Deus, sermos constantes.
Aí eu vou pular aqui para o 19, que fala assim: o que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. Né? Então, entre linhas aqui está falando de preguiça, né? De uma pessoa que não coloca a mão na massa, que quando nós queremos algo, a gente tem que correr atrás, a gente tem que se esforçar, né? Até sobre a nossa salvação, a palavra de Deus fala isso, que nós temos que nos esforçar, fala que nós temos que ser firmes e constantes, né? Ou seja, eu tenho que ter a minha contrapartida. O que eu faço para conquistar algo que eu desejo, né? Ao contrário, diz que eu vou me fartar sim, mas de pobreza. Vou ficar esperando as coisas caírem do céu? Não, eu tenho que fazer a minha parte. E a palavra fala aqui isso, que se eu me juntar com pessoas assim, preguiçosas, eu vou me fartar de pobreza, é certo. Eu vou ficar olhando para a fartura do outro e vou falar: oh meu Deus, por que ele tem e eu não tenho? Por que ele consegue e eu não consigo? Porque essa pessoa é tão cheia de Deus e eu não sou? Você se esforça para orar? Você se esforça para estar na casa do Senhor? Você se esforça para amar o seu irmão? Você se esforça? O seu irmão está colhendo aquilo, aquela pessoa está colhendo aquilo porque ela tem se esforçado. Então não precisamos ter inveja, apenas fazer a nossa parte. E finalizando esse capítulo, eu quero ler o 26, que diz assim: o que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Né? Então, o coração, sabemos que o coração do homem é enganoso. E que a nossa sabedoria é uma sabedoria cheia de preconceitos, cheia de valores distorcidos, porque nós temos na nossa natureza da carne o desejo de pecar, né? Aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra, né? A palavra fala também que só de pensar sobre algo você já está pecando. Então, nós temos esse instinto do mal, de desejar o mal, de fazer o que é mal, essa tendência pecaminosa, né? Então, quanto mais confiar no nosso coração, né? A palavra fala que a gente não pode. Somente Deus sabe o que verdadeiramente é melhor para nós, o de que nós precisamos, qual é o caminho certo a seguir. Amém? Então, não coloque a confiança em si mesmo, mas coloque aquele seu projeto, aquele seu sonho, aquele seu desejo diante de Deus. Porque quando a gente coloca a nossa confiança no nosso próprio coração, nós somos chamados de insensatos. Amém? Glória a Deus. Então, eu quero encerrar aqui nessa meditação de hoje. Quero pedir que o Senhor abençoe a sua semana que está começando, que a sua semana seja repleta das bênçãos de Deus, que o seu coração seja cheio da presença do Espírito Santo, que você transborde amor, que todos que estiverem ao seu redor, tanto pela direita, pela esquerda, sintam e recebam essa unção que o Senhor tem depositado sobre a sua vida, em o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, eu quero te louvar e te agradecer por esse dia. Quero, Pai, profetizar toda sorte de bênção sobre a minha vida, a minha casa e a vida dos meus irmãos em Cristo. Quero pedir, Senhor, que a sua palavra alcance cada área da vida, aquelas, Pai, que já foram entregues e aquelas que ainda estão resistidas, Pai, que o seu Espírito Santo possa vir como uma brisa suave, convencendo dos pecados, dos erros, Deus. Que essa palavra meditada hoje, Senhor, seja aplicada pelas nossas vidas. Não deixa, Pai, que sejamos inconstantes na sua obra. Não deixa, Senhor, que tenhamos o coração endurecido, mas pelo contrário, Pai, que reconheçamos que precisamos do Senhor, que precisamos nos esforçar para conseguir aquilo que desejamos, seja em qualquer área da nossa vida, Pai, que não nos ajuntemos a pessoas vadias, preguiçosas, ó Deus,
Pai, mas que tenhamos força vindas do Senhor para avançar, para prosseguir em o nome santo de Jesus. Amém.